Bem, acho que até complementando o Jamil que está cobrindo o calor do momento, né? é, o que a gente tem visto, na verdade, há muitos anos, a gente que acompanha o sistema ONU, é aquilo, né? O mais alta a instância, né, decisória, né, do conselho mais relevante é aquele mais inoperante. Mas falar isso também é chover no molhado, porque está todo mundo já comentando sobre isso. O Jamil bem abriu a sua intervenção falando da necessidade de reformar um conselho que permite aos 5 membros, né, Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, poder de veto, quando todos os outros membros, outros 10 membros, votarem por uma coisa diferente, esse pode votar se um deles falar não é não, né, por total. É uma situação que sai dos escombros da Segunda Guerra e já passou da hora de ser revisado e não foi revisado. Agora, eu queria me debruçar um pouco sobre a questão do voto norte-americano. Né, exatamente, os Estados Unidos não queriam isso para dentro do Conselho, eles queriam liberdade para que o aliado israelense pudesse fazer o que está fazendo. E aí os Estados Unidos vê o que nisso? Tem uma questão geopolítica, né? Israel é o aliado preferencial dos Estados Unidos, sempre foi no Oriente Médio, então tem uma questão de poder, de balança de poder, de anti-americanismo, né? Do Irã, de contenção do Irã, de contenção de outras nações naquele palco. Aquele palco é um palco local e regional, mas sobre ele há interesses e há processos internacionais. Tem a Rússia tentando lavar a imagem dela com relação à Ucrânia, tem a China, né, que é uma nova grande potência, que está de olho também, não pode deixar os Estados Unidos fazer exatamente o que querem lá naquele ponto. Agora, além dessa questão geopolítica, tem uma questão também de política interna. Os Estados Unidos, ano que vem, tem eleição presidencial e o Biden também faz determinados comportamentos, né, para além daquela questão do aliado no Oriente Médio, ele também faz pensando no público evangélico conservador, eleitorado evangélico conservador dentro dos Estados Unidos, que é muito forte. Né? E ele não quer, na verdade, é um eleitorado que é fissurado em Israel por uma série de questões religiosas, né, políticas, geopolíticas e por aí vai. Então, ele quer também garantir voto junto a esse eleitorado, que é um eleitorado que vota sistematicamente com o republicano e no ano que vem deve de Donald Trump. Então, você tem vários processos no meio. Só que quem está, na verdade, quem é, na verdade, o grande ausente nas preocupações, dessas preocupações é o povo palestino. É o povo palestino. Isso. O que a gente tem visto, né, nos últimos dias é uma escalada de mortes, né? Passou de 3 mil, né? Já mais que o dobro do que as mortes israelenses. E aí eu coloco um ponto aqui. É impossível você comparar a dor e sofrimento de alguém incomparável a outro. Mas se é impossível você fazer essa comparação de dor, por outro lado, é possível a gente fazer o quê? A gente fazer essa contagem de corpos, ela impõe uma medida objetiva, né, que demonstra uma simetria nesse conflito, né? Tem de um lado um povo que serve de escudo para o Hamas, que é um grupo terrorista que foi lá e matou um monte de gente em Israel, centenas de pessoas, mas você tem esse povo que está sendo bombardeado por Israel num processo que claramente é uma vingança coletiva e não é uma busca por justiça. Porque a quantidade de corpos que estão sendo produzidas é impossível você acabar dizendo que simplesmente isso é uma busca por justiça. Não é uma busca por justiça. Nenhuma vida vale mais do que outra. Né? Ninguém está falando aqui, olha, a vida do palestino vale mais que a israelense. Não, nenhuma vida vale mais do que outra. Mas essa frase, nenhuma vida vale mais do que outra, ela serve só para o papel, vamos deixar bem claro. Né? Porque a gente sabe que, na realidade, a gente vive em sistemas que ranqueiam a vida de acordo com a quantidade de dinheiro, a cor da pele, a origem. É claro que um morto no Leblon, nos Jardins, vai ser muito mais pranteado e vai haver uma comoção da mídia muito maior do que dezenas de mortos no Guarujá ou no Jacarezinho. E isso vale a mesma coisa, sempre valeu isso para a região da Palestina. Mortos na Palestina valem muito pouco para muitas pessoas, inclusive países do Oriente Médio de origem islâmica, né, como o próprio Irã, que acaba usando aquilo mais como bucha de canhão do que propriamente dito pensando na proteção daqueles cidadãos. A questão presente, só para a gente finalizar, ela é simples. Qual que é o patamar de mortos que fará com que os Estados Unidos e parte do Ocidente passem a encarar o que está acontecendo em Gaza como uma matança, da mesma forma que já encararam como matança o que foi perpetrado pelo Hamas em Israel? Né? A gente chegou a 3 mil, mas qual que é 3 mil, mais de 3 mil mortos, mas qual que é o patamar? É 5, é 10, é 50, né? Existe esse patamar, ou vamos atropelar e vamos parar isso no meio da geopolítica ou dos cálculos políticos internos? Com a palavra,
as Nações Unidas, né? E só uma última coisa, né? Eu acho que tem um ponto que é o seguinte: se a ONU, se as Nações Unidas não conseguirem ajudar a organizar corredores humanitários, não ajudarem a organizar uma saída para esse conflito, e essa saída, eu concordo com o Jamil, estamos falando, na verdade, de questão de sobrevivência imediata de pessoas, né? De limpar corpo, tirar corpo da rua que está fedendo, os médicos falam isso, né? Que está fedendo, né, o norte de Gaza, né? Não estamos nem falando de questão do dia seguinte, né? Se o Israel vai ocupar metade de Gaza, vai expulsar palestinos de Gaza, o que vai acontecer? Estamos falando do agora, né? Agora, se a ONU não conseguir uma resposta, então pelo menos que crie, o Conselho de Segurança crie o Fundo das Nações Unidas para enterro de vítimas, né? E como eu já disse, elas estão apodrecendo a céu aberto em Gaza. Sakamoto.